Salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje sem fundo, porque eu estou com a camisa branca, manto da Lusa. Aí não ia dar muito certo no fundo verde, ia ficar só a cabecinha flutuando, né, Fredão? Aí a gente estamos sem fundo hoje. Hoje, rapidinho, falar da nova notícia aí que correu no campeonato italiano, que o Chievo Verona não existe mais. Decretou falência, não existe mais o que o Verona, pelo menos não existe mais no modo que a gente aprendeu a conhecer e adorar aquele escudinho com o cavaleiro medieval lá que eu achava muito bacana. Mas vamos falar disso aí no vídeo, vamos falar de mais coisa também, fica ligado aí. Antes da gente passar por Craig, e antes que eu me esqueça, Fredão, o que o pessoal em casa tem que fazer? Siga as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Se inscreve no canal, deixar o like, comentário e bora lá. Maravilha, Greg, solta a minha ideia para nós. Maravilha, Craig, maravilha. Fredão, quer começar explicando o que aconteceu com o Chievo Verona, por que agora o time um dos mais carismáticos emblemas do futebol italiano vive esse momento de drama? Mais carismáticos, mais tradicionais e a gente cresceu vendo a melhor fase do time. Então eu vou deixar você explicar o que está acontecendo com ele, mas eu vou contar um pouco da história do Chievo Verona, que é um time de bairro, inclusive até divide o estádio com seu maior rival, o Vélez Verona, que é um estádio com capacidade para 38 mil pessoas. É um time que começou, podemos falar que é tipo o São Caetano da Itália. Começa nas últimas divisões, vai galgando até chegar nas primeiras, e no início dos anos 2000 tem o seu auge, né? Em 2002 consegue ir para a Liga Europa, em 2006 consegue bater uma Champions League. Sim, o pequeno Chievo Verona chega a uma Champions League, só que depois, por más administrações, aquele papo de sempre que eu vou deixar você falar, chegou onde chegou agora, nesse momento tão chato, como você falou, dos escudos e das camisas mais legais da Itália, porque o soldado também estava na lateral da camisa. Pois é, maravilha, isso é verdade mesmo. E até mesmo as cores do time era bem bacana, né? Aquele azul e amarelo, eu achava bem legal. Mas o que acontece com o Chievo Verona é basicamente o que você explicou, né, Ferdão? Más administrações, péssima gestão do clube, um cenário que a gente conhece muito bem aqui no Brasil também, né? A gente poderia estar falando, a gente está falando do Chievo, mas podia estar falando de qualquer outro time aí do Brasil, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas basicamente é isso. O clube na Itália, ele diferentemente aqui do Brasil, ele é um clube empresa, então ele tem a necessidade necessariamente de gerar receitas. Caso não, ele pode correr o risco de ser decretado a falência, como é o caso do Chievo Verona. O time, então, a partir desse momento, já está insolvente, significa que ele não consegue saldar e arcar com suas dívidas, e aí a justiça italiana determina a falência do clube, né? Decretou-se falência, a partir daí o time tem que mudar o seu nome, a sua diretoria, o escudo, ele pode ser muito parecido, né? Tanto o nome quanto o escudo, mas a diretoria ela tem que ser completamente nova, ela não pode ter nem ligação com a anterior. Então, se um cara ele ocupou um determinado cargo em uma diretoria, ele não pode virar presidente na outra, como acontece muito aqui no Brasil, que o cara participa da gestão, vira presidente na outra e depois ele indica alguém, e aí a gente vai vendo grandes perpetuações no futebol brasileiro, né? É importante ressaltar também que isso não é um caso isolado, né? Diversos outros clubes na Itália sofreram com isso, o Napoli passou, o próprio Parma, né, que é muito conhecido, a Fiorentina, Palermo. Palermo talvez seja o mais conhecido, né? Apesar do Parma ser o mais recente, né? O Palermo acaba sendo até o time com maior projeção, né? Até na própria Itália, do que sofreu essa questão, né? Porque o Napoli, quando ele sofre, ele ainda não era o Napoli que a gente aprendeu aí a Ah, assistir, batendo Champions toda hora. mas já era um Napoli pós-Maradona, o Parma já tinha sido campeão da UEFA, então eram times com um certo peso, um peso talvez até maior do que o próprio Palermo e com certeza muito mais pesados que o nosso querido Chievo, que chegou no máximo, que a grande conquista do time foi chegar numa Champions League. Podia ter batido o campeão, ser só aquela zebra gostosa de 2006. Mas não tinha como, tinha o Barcelona do Ronaldinho. Como? 2006, quando eles jogam a Champions League, quem ganha é o Barcelona do Ronaldinho. Ah, tá, que susto. Eu pensei que você tinha comentado alguém que jogou lá no Chievo. Fiquei até assustado agora. Talvez o único jogador que o mais famoso, assim, que jogou no Chievo que os brasileiros conheçam é aquele Amauri, que ele surge na Itália, inclusive para a Copa de 2010 ele é muito especulado na seleção brasileira, mas ele prefere defender a seleção italiana. Ele surge, ele explode para o cenário italiano no Chievo. Pois é, tá. E o Chievo revelando grandes jogadores aí. Ou nem tanto. Nunca fui muito fã do Amauri, para ser sincero. Mas, enfim.
Cara, a gente estava comentando, né, dessa questão do clube empresa, como isso acontece no futebol italiano, né? E é impossível não traçar o paralelo com o Vascão, né? Que essa semana, pô, teve aí penhora de bens aí na casa dos 93 milhões de reais, uma dívida bem irrisória comparada à do Galo, por exemplo, mas que o time não tem a condição de arcar, né? Então foi determinada aí a penhora dos bens, o time tem que apresentar agora um plano de recuperação nos próximos meses, senão o destino é muito parecido com o Kiev, né? Cara, é que é um pouco diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente é uma associação e sempre tem passagem de pano. A gente tem times aí que tiveram perdão de dívidas de milhões de reais e mesmo assim estão endividados. Mas a situação do Vasco é talvez entre várias gestões ruins, o grande cabeça é talvez um dos presidentes mais icônicos, que é o Eurico Miranda, né? Eu tenho alguns amigos vascaínos que sempre reclamaram muito do Eurico, falando que ele estava afundando muito o Vasco em dívidas. Então tem um pouco do dedo do Eurico, que talvez seja o presidente mais folclórico aí do Vasco da Gama, também pelas conquistas que ele ajudou o Vasco a ter. Mas você tem um cenário que no Brasil o time não chega a falir e se rebaixa já para a última divisão, mas ele vai de uma maneira muito triste, perdendo relevância, né? Então, o caso da sua própria Portuguesa, que cai para a Série D, vai caindo até a Série D depois de disputar a Série A. Lógico que teve a questão do tapete, mas também más administrações e más gestões do clube. Você tem o Guarani, que era a grande potência do interior do Brasil, que inclusive bate campeão brasileiro e some do mapa, hoje é um time secundário. Então, é mais ou menos esse destino que a gente tem. A gente tem, por exemplo, o América, do Rio de Janeiro, nos anos 50, 60, era um time muito forte. Hoje, quem não é do Rio, nem sabe direito quem é o América. Então, você acaba tendo essa situação do time e perdendo relevância e espaço no cenário nacional. O Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco brigam para que isso não aconteça. O Cruzeiro está no seu segundo ano de Série B e provavelmente vai ter um terceiro ano. Pelo menos não tem mais o pesadelo da Série C. Pelo jeito com o Luxemburgo, a Série C não vai ser possível, já que ele nem perdeu ainda no comando do Cruzeiro. O Vasco e o Botafogo são outros times que têm muita dívida. É muito difícil conseguir trazer bons jogadores, manter salários em dia. Então, são times que vão brigar muito para subir de divisão. Vai começar a entrar naquele cenário de time que sobe e briga para não cair. Coisa que já vinha acontecendo com o próprio Botafogo e com o Vasco, de ficar indo e voltando da série A. Não é novidade isso, Então, né, para eles, né? então acho que assim, fechar o Vasco começar lá da Série D, quer dizer, sem divisão, porque aqui não começa a Série D, aqui você começa do estadual, e do estadual você consegue um espaço nas divisões nacionais. Mas acho que isso não acontece com o Vasco, não, mas o Vasco, assim como o Botafogo e o Cruzeiro, que são os times hoje mais em evidência com esse cenário aí de dívida, tendem a brigar contra essa, como posso dizer, perder essa relevância nacional que esses times têm. E isso impacta também em questão de volume de torcida, em volume de patrocínio. Então, é ladeira abaixo, assim, é uma coisa muito triste de se ver de um time de times grandes, né, de times tradicionais do nosso futebol. Eu, como testemunha ocular viva da tragédia que foi os rebaixamentos seguida da Portuguesa, sei bem como é, né? Infelizmente, sei até muito mais do que eu gostaria. É uma situação desesperadora, que você olha e fala, puta que pariu, né? Eu já tive muitos pensamentos comigo mesmo, pensando, mano, acho que a gente não chega no centenário, não, né? E graças a Deus eu estava errado, estamos aí, né? Graças a Deus. Mas é complicado, é muito diferente da Itália. Quando o time ele fecha, como eu comentei anteriormente, ele tem que mudar tudo e ele só após alguns anos ele pode pleitear o direito a recuperar o nome dele, né? Então é como se fosse o Vasco da Gama, ele faliu, recomeçasse como, sei lá, Fernão de Magalhães Futebol Clube. Mas podia Nossa, falar se só for... Cruz de Malta, né? Não, mas aí eu quis pegar outro navegador português, cara. Você foi muito longe. Eu acho que a maioria das pessoas não pegaram a referência, não. É o cara, você que não conhece Fernão de Magalhães, cara, é o cara que fez a circunnavegação do mundo pela primeira vez. Ele não completou a viagem, porque ele morreu em Macau, se eu não me engano. Foi um grande momento futebol e o mundo, né? Mas, Coincidentemente, é um local que fala português. bem lembrado, né? Mas enfim, acho que a gente acabou comentando bastante, comparamos com times brasileiros, falamos da situação
triste do Kiev, né? E até citamos alguns exemplos. Acho que deu por hoje, né, Fredão? Considerações finais, meu querido? Cara, primeiro que vou ter que tentar comprar uma camisa do Kiev, tentar achar em algum lugar, porque eu sou muito fã do escudo deles e se tiver que mudar eu não irei adquirir o uniforme. Então vou ter que começar a fazer essa busca impossível aqui no cenário brasileiro. Mas fora isso, a gente lamenta, né? Eu acho que clube de futebol, mesmo sendo pequeno que nem o Kievo, gera muito dinheiro. Então, para você conseguir falir o time a ponto de não conseguir pagar suas dívidas, é porque é um resultado de anos e anos de má administração e quem acaba sofrendo tudo isso é o torcedor. Talvez a grande solução aí para resolver esse problema de má gestão é começar a linkar as dívidas ao CPF do sujeito, que daí eu acho que começa a dar uma puxada no freio de mão aí daqui para frente. Pois é, né, mano? Isso que teve muito time aí no Brasil que o presidente quis passar a dívida pessoal pro time, né? Enfim. Ficamos aí, né? Depois de mais uma bela explicação, mais um ET News, um É segmento que está isso. se tornando cada vez mais recorrente no canal, né, Fredão? Falta só a vinheta. Não. Aos poucos, pô, aos poucos. O Eternamente demorou uns 15 programas para ter vinheta. É verdade. O ET Estádio já tem 5, 6 episódios e não tem vinheta ainda também. Ainda não tem vinheta, porque você não usa. Não tem, não tem, não tem. Vamos cobrar o Greg. Vamos cobrar o Greg. Greg, você está pisando na bola. Bem, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deixe like no vídeo. Aquele discurso todo que vocês já estão acostumados. Até o próximo vídeo. Até mais.